Pessoal, podem ir abrindo o livro que a gente vai fazer correção, tá bom? Vamos lá. Quem é que pode iniciar aí a leitura da primeira questão? Bem, pessoal, a atividade que eu passei foi do encerramento do capítulo, não é isso? Pode sim, Maria Isabelle. Vamos lá, tá bom? A Isabelle vai continuar a leitura, começar a leitura, depois outra pessoa continua, certo? Pode iniciar, Isabelle. Tá me escutando, Sim, tia? amor, show. Tá. Questão de número 1. Neste capítulo, trabalhamos com dois gêneros sexuais intimamente relacionados, letra de música e poema. Sobre o gênero letra de música, é correto afirmar que A. É um gênero predominante argumentativo, e sua função é convencer o leitor sobre as suas qualidades de determinação do produto. B. Apesar de ser estruturado em versos com recursos de ritmo e métrica, é um gênero diferente do poema, principalmente por sua função social. C. É um gênero oral, literário, cuja função é trazer temas que refletem sobre as desigualdades sociais. D. Apresenta como tipo textual predominante o dissertativo, pois pode tratar sobre qualquer tema. E sempre traz o tema do amor como algo idealizado e inalcançável. E aí, gente, o que foi que vocês marcaram nessa questão sobre a letra de música? D, quase todo mundo estou vendo que marcou D, né? Vamos analisar. Apresenta como tipo predominante o dissertativo, pois pode tratar sobre qualquer tema. Gente, lembrando que a gente está falando de letra de música, né? Normalmente a letra de música ela é narrativa, certo? Isso, Pablo, é a letra B, tá certo, gente? Ó, apesar de ser estruturado em versos, com recursos de ritmo e métrica, é um gênero diferente do poema por conta da sua função social, né? Letra B. Realmente, a música e o poema, eles têm características parecidas, né? Que é a questão do quê? Da musicalidade, é a questão da musicalidade, né? Do ritmo. Às vezes a letra de música tem a rima predominantemente no poema, né? Mas qual é a diferença? A função social, né? Apesar de eles terem semelhanças, a função social da letra de música e do poema é diferente, ok? Então, item B, questão número 2. Quem pode ler? Ou a Isabel pode continuar lendo? Pode ler, Bia. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Questão 2. Assinale a alternativa verdadeira sobre o gênero poema. A. Os poemas sempre são escritos em forma de versos e obedecem a um rigoroso cálculo métrico e rítmico. B. Sua criação depende muito da inspiração dos poetas. O trabalho com a palavra vem para compensar quando a inspiração não é tão intensa. C. Tem a musicalidade como um recurso indispensável, por isso é comumente confundido com a letra de música. D. Pertence às esferas artísticas e literária, exigindo grande habilidade linguística e estilística, ao contrário de se pautarem apenas na inspiração do poeta. E. Deve usar uma linguagem objetiva, portanto sem margem à metáfora, ironia ou qualquer outra figura de linguagem, de forma a expressar as emoções de forma mais clara e direta.
Na segunda questão, e aí? Qual é agora relacionado ao poema? A. Os poemas sempre são escritos de forma diversa e obedecem a um rigoroso cálculo métrico e ritmo. Por que é que não é alternativa A? Raíssa responde já a tua pergunta, tá? Pablo, por que é que não é letra A? Porque nem sempre, gente, os poemas vão estar escritos de forma igualzinha, tá certo? Existe, por exemplo, os sonetos. Existem poemas que são escritos como se fosse apenas uma estrofe, certo? Existem os poemas que rimam, existem os versos brancos, existem os versos livres, né, com rima ou sem rima. Então, os poemas, eles não são restritos apenas a uma forma, tá bom? Por isso, não é letra A. E aí, gente, é qual? A alternativa C, né, que vocês colocaram, vamos analisar. Tem musicalidade como recurso indispensável, por isso é comumente confundido com a letra de música. Gente, o poema, quando vocês veem o poema, leem um poema, vocês confundem o poema com a letra de música, pessoal? Hum? Não, né? A gente consegue identificar quando é um poema e quando é uma letra de música. Então, também não é o item C. Vamos aí observar e pensar. Podem reler, tá certo? Não, não pode ser a E de jeito nenhum, gente. Ó, preste atenção na E. Deve usar a linguagem objetiva, portanto, sem imagem a metáfora, ironia ou figuras de linguagem, de forma a expressar as emoções de forma clara e direta. O poema, né? A linguagem poética é objetiva e direta. Eles não usam nenhuma figura de linguagem. Não, né, gente? A gente vê o tempo todo que os poemas são escritos com a linguagem poética, sendo que às vezes a gente tem que ler até mais de uma vez, duas, três, quatro, para que a gente possa entender, porque nem sempre os poetas são claros e diretos. Pelo contrário, os poetas adoram usar metáforas, comparações, né? Então não é letra E. Eu vi que alguém colocou o item correto, né? O item D agora colocaram. Realmente é o item D. Observem comigo o item D. Pertence às esferas artísticas e literária, exigindo grande habilidade linguística e estilística, ao contrário de se pautarem apenas na inspiração do poeta, certo? Então, o poema, além de ser um gênero literário, ele também pode ser um gênero artístico, tá certo? Estamos na segunda questão. Respondendo agora a pergunta da Raíssa. Gente, vamos pensar aqui, né? As funções de uma letra de música e as funções do poema, né? Uma letra de música, né? Na sociedade, ela pode ter a mesma função do poema, né? Pode. Tanto a letra de música pode ser artística, quanto o poema também pode ser artístico. Mas, por exemplo, se eu pego uma música, né, de funk super pesada, que tem palavrões, que tem segundas intenções, que fala de coisas, por exemplo, imorais. Essa música, ela está com a função aí literária, ela está com a função, ela tem essa função que o poema tem de nos fazer pensar, né, literária. Não tem, né? Óbvio que existem músicas, sim, como as que vocês trouxeram no trabalho, né? De vocês, que são verdadeiras poesias, né? Que a gente pode comparar com o poema. Mas a letra de música, normalmente, alguns gêneros, né? Servem para quê? Para entreter, né? Para nos entreter. A gente coloca uma música animada para arrumar a casa, por exemplo. A função da música naquele momento é o quê? Nos entreter, nos divertir, certo? Em uma festa, também as músicas são. Já pensou uma festa sem música? Não existe, né? Então a música, na grande maioria, é usada para entreter.
Óbvio que a música também pode ser usada como uma crítica social, né? As músicas podem fazer críticas sociais, as músicas podem trazer reflexão, pode simplesmente contar uma história de amor, certo? E a música tem diversas funções na sociedade. A gente pode usar a música para várias coisas. Se eu quero criticar algum problema social, a música tem esse poder. Tem. Você procurando a música certa, você vai encontrar. Certo? Essa música é muito interessante. Certo? Raíssa. Essa música eu conheço. E quando eu estava no ensino médio ainda, meu professor de história, né, dando aula, eu me lembro dessa aula até hoje, exatamente sobre essa música aí, Cálice, né? Que realmente ela é escrita do jeitinho que você colocou aí. Quando essa música foi escrita, gente, né, essa música que a Raíssa colocou aí no chat, ela foi escrita em um período onde as pessoas não tinham o direito de se expressar, ou seja, o tempo da ditadura militar, certo? No tempo da ditadura militar, as pessoas não podiam ir contra o governo, certo? De forma alguma, porque se as pessoas fossem contra o governo, eles eram punidos, eles eram expulsos do país, muitos eram mortos, certo? Essa música Cálice, naquela época, ela foi escrita com a função de criticar, certo? O período da ditadura. Por quê? Porque as pessoas não podiam se expressar. Então, esse cálice, né, que a Raíssa escreveu aí, é o cálice de beber, né? E uma parte da música diz assim: afasta de mim esse cálice. Mas, na verdade, as pessoas que escreveram essa música, elas estavam fazendo uma crítica ao governo. Vocês conseguem perceber? Cálice tem aí esse cálice pode ter duas funções. Pode ter o cálice, né, que é o cálice, aquele cálice de tomar, de beber, e tem o cálice de calar. Na verdade, eles queriam dizer o quê com essa música? Afasta de mim esse cálice. Eles estavam fazendo uma crítica porque eles queriam se expressar, eles queriam falar. E a ditadura militar, no tempo da ditadura militar, eles não podiam falar. Então, muitos músicos, Raíssa, nessa época, faziam isso, né? E o Gilberto Gil, né? Ele fez isso, certo? Para criticar. Olha aí como eles eram inteligentes, gente. Porque hoje em dia a gente pode, se eu quiser, né, escrever uma música, eu escrevo aqui a besteira que eu quiser, né? Se eu quiser escrever uma música de qualquer coisa, eu escrevo e pronto, pode tocar na rádio, posso colocar na internet, posso cantar. Assim tem a gente para escutar essa música, né? Mas naquela época as pessoas não tinham liberdade de se expressar. E essa música, Raíssa, muito interessante a sua pergunta. Na época foi escrita com esse objetivo, né? De dizer o quê para o governo? Afasta de mim esse cálice de calar-se. Eles queriam o quê? Eles queriam voz, eles queriam vez, eles queriam falar sobre as coisas que eles achavam que estavam incorretas, certo? Essa música é super interessante, ok? Vamos aí para a questão número 3. Quem é que pode ler? Pois é, naquele tempo as pessoas sofriam muito, né? Elas eram exiladas do Brasil, eram expulsas do Brasil. Se quisessem falar alguma coisa sobre o governo, né? Se quisessem criticar o governo. Hoje em dia, a gente pode criticar o governo tanto que a gente quiser, né? Pode até ter uma discórdia com alguém, mas a gente tem essa liberdade. Naquela época não tinha, né? E aí, gente? Quem é que vai ler?
Pode sim, Raíssa. Terceira questão. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Pode ler. 3. Ainda sobre o gênero poema, assinale a opção correta. A. Sempre trabalha o tema do amor inalcançável de um homem por uma mulher. Por isso, assuntos do cotidiano e da filosofia, por exemplo, não fazem parte do perfil temático desse gênero. B. Como gênero bastante subjetivo, pertence à esfera do cotidiano, manifestando aspectos mentais e emocionais dos agentes dos acontecimentos diários. C. É uma simples exposição de um tema específico e que utiliza recursos próprios da fala, como repetições, hipercorreções, gírias, expressões vulgares. D. Possui uma estrutura variável que apresenta quase sempre título, corpo do texto e slogan. Exige uma elaboração teórico-artista complexa, pois trabalha recursos como a métrica, a rima, a lógica argumentativa, absolutamente não se restringindo a um dom ou mera inspiração do poeta. E aí, qual foi a questão número 3, João Mariano? Da página 251, tá bom? E aí, pessoal, vocês marcaram o quê? Ainda sobre o gênero poema. Vocês deviam marcar uma alternativa que estivesse correta, né? A única. Não, gente, não é a alternativa B, tá certo? E aí? Vamos observar, vamos analisar. Não tem problema, né? C, não, também não é C. A C ainda está mais incorreta que a B, porque a C diz assim, ó, é uma simples exposição de um tema, né? O poema é realmente isso, uma simples exposição de um tema? Não, né, gente? Realmente é a letra E, tá certo? Diz assim, que exige uma elaboração teórica artística complexa, pois trabalha recursos como métrica, rima, lógica, absolutamente não se restringindo a um dom ou mera inspiração do poema. Por que isso está correto? Porque para você escrever um poema, né, você tem que saber o que é que você está escrevendo. Se você for fazer um soneto, tem que saber as regras, né? Se for fazer as rimas, tem que saber como fazer, primeira com quarta, ou primeira, né? Com terceira. Tem toda uma métrica, toda uma musicalidade. Por isso é letra E, tá bom? Questão número 4. Quem pode ler? Pode sim, Isabelle, leia. Tá me escutando, tia? Sim. Tá. Como é esse título aí que eu não tô conseguindo fazer? Não consigo falar? Ai-se-sense. Ok. Se um dia nós se gostássemos, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arruinasse e tu com insistisse, para que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez aqui nós dois ficasse, talvez aqui nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens todas fugissem. Muito bem. Esse título, né, que a Isabela até perguntou qual era, porque, gente, esse poema foi escrito como se o eu lírico estivesse falando uma linguagem popular, né? Nesse poema, o eu lírico não obedece às regras da norma culta, certo? Nesse poema,
a gente vê em todo ele a forma popular, né, das pessoas que falam, tá certo? Como as pessoas falam. Aí vamos lá. Letra A. Isabelle? A. O poema foi composto em uma norma não padrão da linguagem portuguesa. Isso fica claro na ortografia de certas palavras, como virgem, qualquer e talvez, e no emprego dos erros. Qual é o modo verbal que predomina no texto e em que tempo está? E aí, gente? Exatamente. Está no modo subjuntivo, né? Por que, gente, está no modo subjuntivo? Quem saberia responder? Por que aqui a gente diz que esse poema está no modo subjuntivo? Porque, diferentemente do modo infinitivo, ele não expressa certeza. Exatamente, Raíssa, é isso mesmo. O modo subjuntivo é aquele modo, né, que nunca expressa certeza, que expressa dúvidas, né, que tem o se isso, se aquilo, né, ele não demonstra certeza. Aí a gente pode ver aí que os verbos, né, tem várias palavras escritas, tá no subjuntivo, tá certo? Aí vocês vão colocar na verdade, o Pablo ele está no subjuntivo no futuro, tá certo? Futuro. Futuro do subjuntivo, tá? Porque pretérito imperfeito é como se fosse no passado, né? E não está no passado. É se acontecer, né? Sempre é no futuro, tá bom, gente? Então, vocês vão colocar subjuntivo, está correto, tá bom? Mas, vocês vão colocar, ao invés de você colocar pretérito, você vai colocar futuro, tá bom? Aí, gente, vocês percebem aí, né, que tem as palavras escritas como algumas pessoas falam, né, no modo popular. Virgem, qualquer, talvez, tem o que mais? Arriminasse, empareasse, né? Expressões que as pessoas usam, que nós usamos na linguagem popular, ok? Letra B, Isabelle. B. Que efeito de sentido, o modo e o tempo desses verbos produzem no poema? E aí, gente? Não seria a rima. Por que é que está no subjuntivo? Porque aqui que a pergunta aí o que vocês acham do porquê de esse poema ter sido escrito no subjuntivo e no futuro ainda mais? Porque, ó, ele diz assim, ó, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós vivesse. Se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nós a subisse. Mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice. E se tu me arriminasse, e tu com insistisse, para que eu te a resolvesse, e a minha faca puxasse, e o busto do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse, né? É uma linguagem bem popular, né? Como se fosse alguém, né, do interior falando. Por que é que esse poema foi escrito assim no futuro, né? E nesse modo subjuntivo? O que é que a gente percebe? Qual é a intenção aí disso, gente? Né? É uma intenção, dá uma ideia aí de dúvida, né? Como se essas coisas acontecessem só na imaginação do eu lírico. É como se os fatos acontecessem apenas na imaginação do eu lírico. Exatamente, Raíssa, porque aí, no caso, ele não sabe, né, se iria ficar com sua amada, o eu lírico. O eu lírico aí está em dúvida, né? Ele fica cogitando possibilidades, ele fica imaginando. Se a gente casasse, se a gente dormisse junto,
se a gente ficasse junto, né? Então, ele cogita várias coisas. Então, por isso que foi escrito no subjuntivo, porque o eu lírico não tem certeza de nada, né? Tudo acontece ali na imaginação do eu lírico, tá bom, gente? Vocês podem pegar isso e sintetizar com as palavras de vocês, ok? C. Isabelle? Calma. C. Neste capítulo, quando estudamos o mecanismo de concordância verbal, vimos que, de acordo com a norma padrão, a regra geral é o verbo concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Essa regra pode ser verificada nos versos do poema? Explique. E aí, gente? Foi o que vocês colocaram. Aí vocês viram, só um minuto. Vocês viram, né, na concordância verbal, que nas regras de concordância, o sujeito concorda com o verbo, certo? Nesse poema, a gente vê essa concordância verbal. Tem essa concordância verbal, pessoal. Por exemplo, concordância verbal de nós fomos, né? Se eu for falar que algumas pessoas foram a algum lugar, eu vou dizer nós fomos ou eles foram. Agora, no texto, tem essa concordância do sujeito e do verbo? Ou está mais ou menos assim? Nós foi, nós vamos, né? Como é que está escrito esse texto? Exatamente. Não, gente, não aparece essa concordância no texto. Independente, né, do verbo, o sujeito não concorda com ele, certo? Por quê? Que nesse texto a gente não percebe essa concordância verbal. Quem saberia me dizer? A gente já sabe que não acontece essa concordância verbal, né? O verbo está conjugado de uma forma, o sujeito não está concordando com esse verbo, na maioria das vezes. Por quê? Quem saberia me dizer? Porque o correto, né? Exatamente isso, Raíssa. E por que que isso acontece? Né? A Raíssa deu aí um exemplo de que não está tendo concordância. Se um dia nós se gostasse, né? Não tem nenhuma concordância aí entre sujeito e verbo. Mas por que isso acontece? Quem é que saberia me dizer? Vamos pensar um pouquinho. Por que que nesse texto a gente lê um poema que não tem concordância, né? Dificilmente a gente vai ler um texto, né? A gente lê textos e não tem essa concordância. Mas nesse caso, desse poema, é um caso específico, né? Não é uma regra. Mas por que aqui não está... Ele é subjuntivo? Sim, é subjuntivo, né? Tem um efeito aí de dúvida. Mas por que, gente? Foi escrito assim porque o poeta não sabia fazer a concordância, porque o poeta escrevia da forma que falava? Não, né? Óbvio que não. Foi escrito assim porque foi de propósito. O poeta fez isso de propósito. Por quê? Porque ele queria representar a linguagem popular, né? Ele quis representar aí no poema dele uma forma popular, certo? Ele não queria apresentar aí, né? De uma forma que as palavras tivessem essa concordância, foi de propósito, né? Ele não queria aí apresentar uma linguagem formal, certo? Ele não queria. Se ele quisesse apresentar uma linguagem formal, ele apresentaria. Mas por que ele não apresenta? Porque se ele apresentasse essa linguagem verbal, o poema perderia um pouquinho a essência dele. Porque a essência dele é a gente achar o quê? Né? Que o eu lírico está realmente fala uma linguagem popular. Tá certo? Vamos lá. Letra D agora. D. Caso todos os verbos fossem empregados conforme a norma culta, o que aconteceria com a musicalidade do poema? E aí, gente? Se nós fôssemos pegar esse poema, né?
e trocar toda essa linguagem popular pela norma culta. O que aconteceria com a musicalidade do poema, gente? O que aconteceria? Hum? Vamos Que ela pensar ia, na letra D, que eu vou repetir aqui a letra que, C para o que ela ia perder o sentido? iria perder, né, a musicalidade, certo? Não iria ter musicalidade, exatamente, certo? Vocês vão colocar isso na letra D. Perderia, né, a musicalidade, certo? Ou a musicalidade seria prejudicada, tá bom? Item C, respondendo aqui pro colega, tá bom? Você vai colocar no item C? Não, certo? Não há concordância entre sujeito e verbo. E na D, o poema teria a musicalidade prejudicada, né? Ok? Item E. A maneira como o autor empregou os verbos prejudicando a construção do sentido do texto por parte do leitor. Explique. E aí, gente, mesmo esse poema tendo sido escrito com uma linguagem popular, isso impediu que a gente entendesse o poema, isso dificultou para que a gente entendesse o que o Eulírico queria falar? Sim ou não? O que é que vocês acham? Essa resposta pessoal, entre aspas, né? Mas é a opinião de vocês. Vocês acham que seria prejudicado? Que foi prejudicado, na verdade, a interpretação, a compreensão do poema? Ou a gente consegue entender perfeitamente? Né? A Isabelle colocou aí que não foi prejudicada, né? E é isso mesmo. Pode falar, Pablo. Não, pois o leitor não entende algumas das palavras. Porque ele não entende algumas palavras, mas você vai Não completar. entendia. Não entendia algumas das palavras. Ok. Raíssa, vai falar? Ok. Então, gente, não é prejudicado. Por que que não é prejudicado? Porque mesmo o poeta, né, tendo utilizado aí a linguagem popular, nós conseguimos entender perfeitamente, né, por mais que algumas palavras, como o Pablo colocou aí, a gente fique, né, na dúvida, mas a gente consegue entender. A gente consegue entender que o Eulírico está falando aí, desejando, né, que no futuro ele fique com a pessoa amada, certo? Só ele faz isso na linguagem popular, uma linguagem que é utilizada no dia a dia de algumas pessoas, certo? Então, não foi nada prejudicado, tá bom? Agora vamos lá. Mídias em contextos. Quem é que pode ler isso aí, gente? Essa primeira questão. É enorme, né? Vamos lá ver se dá tempo de ler pelo menos essa questão. Pode sim, Raíssa, leia. A tia tá me escutando? Sim. 1. Nesse capítulo, vimos também que é possível perceber na literatura regional nordestina a presença de elementos típicos de outras tradições, como a musicalidade medieval, a herança lusitana do cordel e até mesmo o uso de versos heróicos, de cassílabos, nos conteúdos escolhidos também na diversidade, desde adaptações de clássicos da literatura mundial, como Os Miseráveis e As Mil e Uma Noites, até causos que misturam elementos da cultura regional nordestina como personagens da cultura pop, provocando situações cômicas e improváveis. Continuo? Pode continuar.
grandes responsáveis pela preservação da cultura popular, as famosas mesas de glosa, intensamente confundidas na região nordeste do Brasil, são desenvolvidas em torno de um mote de conceito com manifestações literárias que não apresentam uma linguagem formal, provando que um poema não deve ser qualificado unicamente pela sua complexidade, mas por uma soma de atributos que lhe confere autenticidade. Em estrofes de geralmente 10 versos, os autores convidados para as mesas de glosa se propõem a discorrer sobre temas universais e regionais, adaptando por linguagens mais acessíveis ao público a fim de promover reações imediatas. A cada rodada, é possível não observar a capacidade dos autores de elaborar improvisos em pouco tempo e nas mais sortidas situações, como também perceber marcações estéticas que possam ajudar a mapear com mais precisão o estilo de cada autor. Nessa atividade, pessoal, qual vai ser vocês fizeram esse item A aí. Esse item A é para vocês fazerem no caderno. A atividade de casa de vocês, certo? Vai ser exatamente essa, tá? Quem já fez, parabéns. A atividade de vocês vai ser procurar, certo? Poemas, na verdade, em cordéis, tá certo? Vocês vão procurar cordéis, certo? E vão escrever no caderno e vão apresentar aqui, vão trazer para a gente discutir, para a gente escutar na terça-feira. A atividade de vocês vai ser essa letra A, né? Porque normalmente, quando é para fazer no caderno, o que é que vocês fazem? Vocês pulam, né? Então, a atividade de casa vai ser apenas essa, tá bom? Então, na outra aula, a gente termina a correção dessa atividade e vocês fazem isso no caderno. Vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Explicando para vocês. Sim, Pablo, só isso, tá bom? Gente, beijos, tenham um bom fim de semana, se cuidem e até terça-feira. Bye, bye. Beijos.